Bem, definido então o que é demanda, a próxima parte que nós devemos definir é a oferta. Do que trata a oferta? Ela vai descrever o comportamento dos produtores ou vendedores, mostrando quanto estariam dispostos a vender a um determinado preço. Outras palavras, mostra o comportamento das empresas no mercado. Ou seja, quando eu comparo o comportamento dos produtores, que eu vou chamar aqui de oferta, com o comportamento dos consumidores, que é a demanda, nós notamos que eles são diferentes em relação aos preços altos. Os preços altos desestimulam os consumidores e estimulam os vendedores a produzir e vender mais. Portanto, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. A decisão das empresas sobre o que produzir e sobre as quantidades depende dos preços e das vendas esperadas. Ou seja, a quantidade de um bem que uma empresa irá produzir depende do preço desse bem. A gente já começa a lembrar aqui também que nós precisamos montar a nossa função de oferta. Então, nós já temos aqui algumas variáveis. O preço, as vendas, quanto que eu vou vender, quantidade do bem que a empresa vai produzir, tudo isso vai depender do preço desse bem. Para produzir, essas empresas usam um conjunto de fatores de produção para criar os bens e serviços que serão vendidos no mercado. Então, eu preciso entender quais são esses fatores, como que eu vou trabalhar na minha modelagem do meu sistema para entender como que funciona a oferta. Geralmente, os fatores de produção são os elementos transformados durante o processo de produção. Então, por exemplo, eu divido aqui em 3 categorias. A primeira que é o trabalho, que é formado por todos os serviços das pessoas empregadas na produção, incluindo os operários, os gerentes, os auxiliares, etc. Então, eu preciso englobar o valor que eu gastei com com esses meus funcionários, com essa minha mão de obra, para eu colocar depois aí no valor final. Depois a capital, que é formado por todas as máquinas, equipamentos e instalações empregadas na produção. Você fez a compra de um equipamento único, só existe na sua empresa, que você teve que importar lá da Alemanha, por exemplo. Então, você precisa agregar esse valor no seu produto. E, por fim, os recursos naturais, formados geralmente pela terra, pela água e matérias-primas. O quão escasso é essa matéria-prima? Onde nós temos uma região onde nós temos abundância desses recursos naturais? Não, não é. É uma área onde eu tenho lá uma preservação, preciso cuidar, tudo mais. Então, isso vai influenciar também no preço que vai ser colocado no produto. Então, como que as empresas utilizam os fatores produtivos para obter o produto? Então, eles vão utilizar uma função, da mesma forma que é utilizado lá na demanda, que associa as diferentes quantidades de fatores de produção empregados no processo produtivo às quantidades produzidas de bens ou serviços. Ou seja, tem a quantidade aqui e tem a quantidade de produção e quantidade produzida. Aí entra que também pode ser bens ou serviços, ok? Não precisa ser exatamente aí apenas um material. O serviço já conta. Então, essa função é denominada função produção ou função oferta. E ela é expressa pela seguinte expressão. Nós temos aqui a variável, o nosso Q, que é a quantidade produzida do bem, e nós temos uma função que vai depender do K e do L, onde aqui nós temos que o K é a quantidade empregada de fator capital, e L é a quantidade empregada de fator trabalho. Então, nós temos aqui duas variáveis. Então, essa função, ela mostra que a quantidade produzida do bem depende das quantidades empregadas dos fatores capital e trabalho. Ou seja, quanto que eu estou colocando de dinheiro e qual que é o valor que eu precisei demandar aí com o trabalho, quanto que eu gastei aí na minha mão de obra, quanto que eu demandei aí com os meus operários. Então, para produzir os produtos determinados pela função produção, as empresas apresentam custos. Esses custos são chamados de custos de produção. Então, quando você vai chegar no valor final, você precisa colocar esses custos de produção.
Então, gastei tanto com a minha mão de obra, esse meu produto foi desenvolvido aí por várias pessoas, por especialistas, por engenheiros, por uma tecnologia de alto padrão. Demandei um equipamento. Então, tem todos esses fatores que vão demandar. Então, ao vender os produtos produzidos, as empresas recebem dos clientes uma quantia como pagamento pelos bens e serviços. Essa quantia a gente vai classificar como sendo a receita. Então, nós temos aqui duas palavras-chave aqui, custo de produção e a receita. Então, eu vendi o meu produto, recebi um valor X pelos meus bens e serviços, essa é a receita que eu estou recebendo. O lucro é a remuneração do empresário, ou seja, se a tua receita é maior que os seus custos de produção, você tem lucro. Agora, se a sua receita é menor que os custos de produção, você está no prejuízo. Então, eu vou medir em cima o meu lucro, da minha remuneração em cima do meu bem, em cima dessas duas palavras, o custo de produção e a receita. A partir disso, eu consigo também levantar uma curva de oferta, que é a relação entre as quantidades de um bem ou de um serviço, que eu vou chamar aqui de QX, que os empresários estão dispostos a ofertar, e seus diversos preços, aqui PX. Então, a relação entre o preço do bem e a quantidade ofertada, ela é direta. Ou seja, quanto maior o preço de um bem, maior a quantidade ofertada. E quanto menor o preço de um bem, menor é a quantidade ofertada. A gente percebe muito bem aí que quando o preço cai bastante, geralmente as empresas dão uma segurada aí na liberação desse produto para que o valor não caia muito. Então, do ponto de vista do empresário, quanto maior for o preço de uma mercadoria, maior será o interesse desse empresário produzir. Então, minha curva de oferta aqui, a gente pode analisar aqui, nós temos o preço no eixo Y e a quantidade aqui no eixo X. Então, eu posso ver que conforme eu tenho um determinado preço e uma certa quantidade. Conforme aumentei o preço, eu vou ter aqui uma quantidade. Ou seja, esse gráfico mostra que aumentar o preço, a quantidade ofertada, ela cresce. É bem diferente aí do nosso gráfico lá de demanda. A gente tinha lá que conforme diminuía o preço, a quantidade aumentava. Aqui não, o preço aumentou, a quantidade também que vai ser ofertada, não é comprada, ok? É ofertada, ela vai crescer. Então, entra aqui também a questão da elasticidade. Como que a elasticidade pode ser usada na curva de oferta? Ela pode ser utilizada para medir a reação dos empresários às variações de preço dos bens que eles produzem. Então, esse tipo de elasticidade é chamado de elasticidade preço da oferta. Ela é o quociente da variação percentual na quantidade ofertada de um bem pela variação percentual no preço desse bem. Então, tem aqui a equação 4 que vai nos mostrar a variação aqui da quantidade ofertada dividido pela quantidade ofertada, dividido aqui pela variação do preço do bem, dividido aqui pelo preço do bem. Então, é uma equação muito semelhante aí o que foi apresentado aí para a equação de demanda. Como que funciona? Mesma ideia da passada. Eu preciso desprezar aí o sinal. Pode ser negativo ou positivo, desconsidere o sinal. Analiso apenas o valor. Então, a oferta com elasticidade unitária. Ela ocorre quando os preços variam na mesma proporção das quantidades ofertadas. Ou seja, esse EP aqui é igual a 1. Agora, a oferta inelástica, ela ocorre quando as quantidades ofertadas variam percentualmente menos do que os preços. Então, aumentou o preço, mas a quantidade não aumentou tanto. Então, a elasticidade de preço da oferta é menor do que 1. Agora, a oferta elástica ocorre quando as quantidades ofertadas variam percentualmente mais do que os preços. A elasticidade de preço da oferta é maior do que 1. Então, eu tenho lá, fazendo análise aqui maior do que 1, esse valor aqui que eu vou observar, a variação na quantidade ofertada e a quantidade ofertada vai ser maior que o teu preço.
Então, consigo ter todas essas observações. A partir disso, a gente volta aí no mercado, a gente consegue aí definir finalmente o que vai ser o mercado, a partir daí a partir da curva de oferta e demanda. Então, a curva de oferta ela é analisada conjuntamente com a curva de demanda, para que eu possa visualizar o funcionamento do mercado. Então, eu posso dizer que no mercado ocorre um encontro da oferta com a demanda. Aí lembra lá, a lei da oferta e da procura? É isso daqui, é a oferta e a nossa demanda. Então, esse encontro entre a oferta e a demanda que vai determinar exatamente o preço e a quantidade do produto. Isso ocorre porque não é possível determinar a quantidade e o preço analisando isoladamente as curvas de oferta e demanda. Então, não tem como eu determinar o preço final do meu produto sem ter a combinação tanto da oferta quanto da demanda. Então, o encontro entre a oferta e a demanda significa o ponto onde a oferta será igual à demanda, ou seja, o meu consumidor vai comprar, o meu produtor vai ofertar aquela quantidade, aquele preço, e vai ter um equilíbrio. Eu vou ter não vai ser o máximo do meu lucro, mas eu vou ter um lucro. As receitas que entrarão vão entrar porque o consumidor está disposto a fazer a utilização do meu produto, e isso aqui acaba me ajudando bastante. Então, se eu pegar aqui e combinar as nossas curvas de oferta, aqui dado pela linha vermelha, e demanda aqui pela linha verde, o cruzamento entre essas duas curvas vai ser o meu ponto de equilíbrio. Então, esse ponto de equilíbrio mostra o preço e as quantidades que atendem às aspirações dos empresários e dos consumidores simultaneamente. Então, notem aqui, quando eu trabalho aqui no meu ponto A, na curva de demanda, eu tenho um preço alto, a minha quantidade é baixa. Agora, na minha curva de oferta, se eu tenho um determinado preço alto, a minha quantidade é maior. Agora, na minha linha aqui de oferta, no meu ponto C, baixei o preço, a minha quantidade aqui vai acabar diminuindo. Desculpa, vai acabar diminuindo. Agora, na minha curva de demanda, se eu baixei o preço, a minha quantidade aumenta. Meu ponto de equilíbrio, no caso aqui, acabou sendo aqui exatamente na metade. Então, eu tenho um valor aqui, um preço X, eu vou ter aqui um consumo bem aqui no meio, tanto aqui da oferta e da demanda. A partir disso, eu posso classificar esse nosso mercado. Eu consigo obter algumas informações a partir dessa nosso ponto de equilíbrio. Então, eu consigo fazer aqui algumas análises que vão nos mostrar como que é o funcionamento desse mercado. Então, a gente sabe que o mercado de um bem ele é formado pela oferta de todos os produtores e por todos os consumidores que estão dispostos a adquiri-lo. As características do mercado para cada produto variam de país para país e até de região para região. A gente sempre comenta aqui no Brasil, que é um país continental, o consumidor da região norte é diferente do consumidor da região sul, que também é diferente da região sudeste, da região centro-oeste e da região nordeste. Essas informações são fundamentais para a atuação dessas empresas. Eu saber como que é esse país, como que é essa região, até mesmo a cidade, é muito importante. Aí entra aquela questão da pesquisa de mercado que eu havia comentado com vocês anteriormente. O tamanho do mercado também depende tanto do número de consumidores quanto da renda desses consumidores. A primeira classificação, então, é a concorrência pura ou perfeita. Então, nesse contexto, existe um grande número de empresas oferecendo o mesmo produto. Aqui a quantidade, a gente não depende da região, nós não conseguimos estimar esse grande aqui com o valor, porque depende muito aí da região, da cidade, do país, e esse número pode variar. Então, como existe um grande número de empresas, cada uma delas representa uma grande parcela do mercado. Ou seja, ela vai contribuir um pouco para a oferta total. Só que o produto produzido nesse tipo de mercado, ele é homogêneo. O bem produzido por uma empresa é igual ao bem produzido pela outra.
você não consegue diferenciar os produtos oferecidos pelas diferentes empresas. E você também não consegue determinar em qual empresa que ele foi produzido. O exemplo que mais se aproxima desse tipo de mercado, por exemplo, são os produtos agrícolas. O tomate, a laranja, a batata. Você não consegue associar os produtos ao produtor. Você saberia me dizer quem que produziu a laranja que você comprou no supermercado? Não tem como obter essa informação sem que esteja explícito. Já o monopólio puro, apenas uma empresa oferece um bem, no qual não existem produtos substitutos satisfatórios. Então, eu acabo colocando aí apenas na mão dessa empresa a oferta desse produto e ela controla todo o mercado, porque ela é a única que produz o bem. Então, nesse caso, se a empresa deixar de produzir o produto, o mercado vai acabar deixando de existir. Um exemplo desse tipo de mercado são encontrados principalmente no setor público, como o abastecimento de água e energia elétrica. Nós não conseguimos fazer a alteração da empresa que nos concede energia elétrica, por exemplo. Se na cidade aqui de Marabá nós temos aí uma empresa, nós não temos como fazer alteração, não tem como ter outra que vai ofertar aí a energia, nem mesmo a água e assim por diante. Nós temos vários produtos que nós acabamos ficando reféns dessa empresa. Aí entra aquela questão, ela pode taxar o valor que ela quiser, que o consumidor vai acabar pagando, porque se ela deixar de existir, de deixar de produzir ou ofertar aí o serviço, o mercado não vai existir mais. Então, isso acaba sendo um pouco complicado aí na questão do mercado. Já o oligopólio, existe um grande número de compradores e um pequeno número de vendedores. Então, aqui modificou. No caso anterior, nós tínhamos uma única empresa e e vários compradores. Já aqui não, nós temos um grande número de compradores e um pequeno número de vendedores. Então, geralmente, poucas empresas dominam a maior parte do mercado, de forma que as ações de uma empresa afetam as outras. Então, nós vemos aí muitas variações quando uma certa economia ou uma certa empresa altera o valor das suas ações, acaba gerando um efeito cascata, em que empresas menores ou até mesmo maiores que dependam dela vão acabar aí sofrendo algumas ações. Então, essas empresas produzem bens diferenciados, mas que podem ser substituídos entre si. Então, o consumidor sabe exatamente qual empresa que produziu determinado produto. Um exemplo desse tipo de mercado inclui, por exemplo, os bens de consumo, como automóveis, eletrodomésticos, sabão em pó, pasta de dente. Nós conseguimos identificar muito bem como que funciona cada empresa, cada marca. E, por fim, a concorrência monopolística, existe um número razoavelmente grande de empresas produzindo o mesmo bem, de modo que cada produtor individualmente não é importante. Agora, os produtos produzidos pelas empresas nesse tipo de mercado são os mesmos. Independentemente aí da empresa, o produto é o mesmo, mas os consumidores os consideram diferenciados. Então, aí vai depender da qualidade, vai depender da marca, vai depender até mesmo, a gente sabe muito bem que existem várias marcas que têm primeira linha, segunda linha, terceira linha, que vão acabar aí produzindo o mesmo produto, só que dependendo aí da qualidade, os consumidores acabam considerando esses produtos como sendo diferenciados. Esse tipo de mercado acaba apresentando características da concorrência perfeita, números de empresas produzindo o mesmo bem e do oligopólio, cada produtor é diferente dos demais. Então, eu tenho as duas características aí dentro da concorrência monopolística que acabam abrangendo as outras classificações de mercado. Então, a gente encerra por aqui essa parte de mercado. O próximo tópico nós vamos abordar a parte de localização, saber aonde que é a melhor localização para aquela empresa, para aquele empreendimento, levando em consideração a distância, matéria-prima e todas as instalações de recursos possíveis. Então, até o próximo encontro.